como que você vê esse domínio brutal das bets dentro do futebol, do esporte? Terrível. É péssimo. De várias maneiras, em várias camadas. Né? Eu hoje não sou patrocinado por uma bet. E eu, tomara, não morda minha língua daqui a um tempo ao ser patrocinado por uma bet, porque pode ser que a vida real bata e que eu precise pagar as contas da empresa com patrocínio de uma empresa de... Aqui a gente pagou as contas da empresa há muito tempo e eu toparia pagar de novo. E não há julgamento nisso. Uhum. Porque a vida real é assim, a gente precisa pagar as contas. Claro. Agora, as casas de apostas, elas estão estimulando um tipo de produto e de serviço que é altamente viciante. Isso é um problema de saúde para a sociedade. Muitas casas de apostas têm problemas criminais entre os seus proprietários. Quem são, de onde vem, qual é o dinheiro. Esse dinheiro tem origem lícita. Então, assim, ora você assina um acordo com uma casa de apostas, ora você pode ter a Polícia Federal na tua porta, porque esse dinheiro era de origem ilícita e você não tem um departamento de compliance, você não tem uma investigação para saber de onde vem. É um risco que eu não gostaria de correr, sabe? E, cara, polui um pouco o futebol, né? Polui o nosso conteúdo, de certa maneira, porque você está lá assistindo a uma partida e aí interrompe porque as odds do jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro está em 0 tanto para um e tanto para outro. Eu acho meio chato. Então, assim, por vários motivos, alguns muito graves e outros um pouco banais, eu acho que a gente vive uma era meio ruim, assim, com essa... espalhamento de bet. E é correto dizer que o quanto de dinheiro essas empresas vieram colocando na indústria, de alguma maneira desencorajou empresas de outros ramos a colocar, ou já era um movimento que a indústria estava com dificuldade de trazer empresas... Porque assim, quais são as grandes multinacionais, as grandes empresas brasileiras ou internacionais que atuam fortemente no mercado brasileiro, que hoje também patrocinam o conteúdo que não seja na Globo, o conteúdo de um podcast, por exemplo. Né? Você pega um grande podcast, o Podpah, exceção feita a um episódio ou outro, que vamos levar aqui o Wagner Moura com patrocínio da GM. Eu nem sei, estou chutando, mas exceção uma coisa mais ou menos assim, sim. Nunca vi uma empresa desse tamanho, uma empresa de grande porte patrocinando um conteúdo desse. Isso tem a ver com descrédito dessas empresas ao tipo de conteúdo mais independente, ou o fato de ter medo de se aliar a pessoas que elas não confiam, que podem sair uma bobagem nesses podcasts ou algum conteúdo que pode sair... Por que você acha que hoje a bet é meio que a única alternativa? Eu acho que as empresas, em geral, elas são meio medrosas para arriscar. Isso inclui os nossos podcasts, isso inclui os times de futebol. Elas vão em lugares seguros, né? Uhum. Tanto é que quando a gente vai ver os patrocínios de futebol, não é que as outras empresas, os outros segmentos não patrocinem. Eles não patrocinam os clubes. Mas eles estão na transmissão da Globo, eles estão na seleção brasileira. Uhum. Esses ativos, a transmissão da Globo e Seleção Brasileira também tem, nos últimos anos, passado por uma fragmentação. Você vê que tem um número maior de marcas, então eles também têm dificuldades. Ok, mas você percebe que as grandes marcas estão lá, as marcas consolidadas, né? Uhum. Itaú, Vivo, Ambev, são todas marcas que já são consolidadas, mas elas estão lá porque elas sabem do valor que aquilo tem e sabem que elas precisam estar lá para manter a sua posição. Nos times de futebol, elas não querem se arriscar. Porque elas entendem que não precisam, e elas dão desculpas, que para mim são desculpas do tipo, não, mas se eu patrocinar o Santos, eu tenho que patrocinar também o Palmeiras, o São Paulo e o Corinthians, porque senão os torcedores... Não é necessariamente uma conta, porra. E parece uma muleta para não sair do traçado ali de uma certa zona de conforto. Uhum. Mas você não acha que tem a ver também com o peso que essas bets chegaram? Eu cito um exemplo do meu time, o Palmeiras. Eu lembro na época da negociação da saída da Crefisa para a entrada da Sporting Bet. Eu não me recordo se foi a Leila que disse isso, mas
Cara, o que uma marca X ofereceu, a Bet veio oferecendo aqui, assim. Exato, era tem esse como. o ponto que eu ia entrar agora. Acontece também que, assim, dentro do faturamento dos clubes, o que eles querem é sempre estar arrecadando mais, porque eles têm que gastar mais com o salário dos jogadores. E na lógica do departamento comercial, eles têm que aumentar as verbas. Como é que você aumenta as verbas? Ou você retalha mais o uniforme, o que já não é mais possível, né? Eu espero. Uhum. E não dá mais para Não dá retalhar. mais. Tem espaço. Ou você cobra mais pelas propriedades. Quais são as marcas que estão dispostas a aumentar os seus valores de patrocínio? Só as casas de apostas. Elas são as únicas que estão dispostas a colocar mais e mais e mais dinheiro, mesmo em propriedades que já estão fatiadas por outras casas de apostas. O que é uma regra do marketing esportivo que elas jogaram pela janela. Jogaram pela janela. Em todo lugar, onde você tem um patrocinador de um segmento, ele bloqueia Os para outros. todos os outros. Uhum. A casa de aposta, ela abriu mão disso. Você vê as placas de Copa do Brasil, Uma atrás da outra. Tem uma atrás da outra. É. Name rights das competições. É. E aí você pergunta, qual é o retorno que essa marca está tendo? Será que o torcedor... Porque, assim, o torcedor, ele fica com uma certa retenção daquela marca num inconsciente, assim, sabe? Não é que você vai lembrar ativamente de todas as marcas que você vê. claro. Você vê a marca ali, ela passa, Já e quando vi, você chega no mercado, quando você chega no site que você vai fazer, você quer jogar em algum lugar, puxa, eu já vi essa marca em algum lugar. Agora... Se você já viu 5, 6 marcas passando ao mesmo tempo ali, todas concorrentes, todas com bet no nome, você vai lembrar, né? Qual o retorno que isso tem? Por que essas marcas estão colocando cada vez mais? Assim, me parece muito um efeito de bolha, de que vai colocando, até algum momento que não vai aguentar. Ou lavagem de dinheiro. Aí meu departamento jurídico... Não, mas aí eu não tô falando, eu não tô citando uma específica. Recomenda Arnaldo não trabalhar. Nogueira. Mas eu não tô, Armando Nogueira, eu não tô né? citando Nesse uma terreno eu não entro. específica. É Tô possível, falando um mas- negócio como um todo, porque desconfia-se. Né? Mas você vê uma longitude nesse segmento no futebol, ou você acha que tem um prazo de Eu acho validade? que eles, assim, a lógica indica que eles começam com muita desorganização, com patrocínios que eram escondidos, porque a princípio eram patrocínios assim, quando era proibido, eram patrocínios eram sites de palpites. Não é aposta, são sites de palpites esportivos. Deixa aqui o seu palpite, entendeu? Começou assim. E aí, quando legaliza, mas não regulamenta, já começa a abrir a porta, e aí sobe, aumenta, vem valores muito altos. Em algum momento, vai assim, ter um racha. Em algum momento, várias dessas empresas vão quebrar, muita gente vai ficar sem receber e os valores vão baixar. E aí vai entrar numa normalidade em que a gente vai olhar para o mercado e vai falar assim, ok, não tem mais 60 bets, tem 10. Essas 10 dividem o mercado em tal market share, que é uma coisa mais ou menos esperada. Acho que vai ser isso que vai acontecer. O quando é o ponto de interrogação. Eu achei que esse quando já seria em 2025. Com a regulamentação do governo. Eu achei que a regulamentação já seria esse corte do tipo, olha, tem muitas que não vão conseguir a outorga, mas a maioria conseguiu. Sim. Algumas estão tendo problemas. Então, quando que isso vai começar, eu não sei. Mas que vai acontecer é algo que todo mundo tem consenso no mercado.